Bom, voltamos com a Ação Nacional e hoje estamos falando em nosso programa sobre o racismo. Aqui conosco estão o professor de História da PUC, o Neto, e o professor de História, João Samuel, também participando aqui com a gente. Bom, no outro bloco a gente estava falando um pouquinho do esporte, um exemplo do racismo que aconteceu. Neto, o que está sendo feito aí para combater esse tipo de racismo que acontece às vezes dentro do esporte, que infelizmente não deveria acontecer? E depois eu estendo até essa pergunta para o Samuel, como é que a gente poderia eliminar ou ao menos diminuir esse racismo no mundo, no Brasil e no mundo? Olha, Júnior, eu acho que existe uma solução, entre aspas, no âmbito interno, que é um encaminhamento, na verdade, que trata-se você tem uma legislação esportiva, né? Então o Grêmio, né, foi punido dentro dessa legislação esportiva, mas existe alguma coisa maior que na América do Sul ainda, vamos dizer, estamos dando um pontapé inicial, mas no mundo a FIFA tem um comitê anti-racismo, que já é um comitê criado em 2004, né? Foi criado a partir, né, de questões envolvendo seleções e também dentro dos campeonatos, né, ligados ao campeonato europeu. E aí criou-se esse comitê, né, antirracismo, que alguns brasileiros fazem parte, eu já participei de alguns momentos desse comitê, né, que são ações que não são dentro só do âmbito das 4 linhas, né? Mas também envolvem a Unesco, envolvem a área educacional, são ações que envolvem o futebol, né? Então vou dar um exemplo simples, né? Existe um livrinho paradidático nas escolas em alguns lugares da Europa, onde através desse livro se discute esse tema, em alguns lugares onde você teve, né, uma atuação de questões raciais mais relevantes, né? Uma coisa às vezes pouco divulgada, né? Na Alemanha hoje, em algumas regiões que você teve casos de racismo, os clubes são punidos como? Eles têm que trazer para assistir aos jogos comunidades de vietnamitas, de turcos. É uma punição ao contrário, né? Eles têm que começar, eles mesmos, a aceitar e conviver, né? Então já existe já um caminho, ainda no Brasil, inicial, nada muito solidificado. No Brasil entra mais no âmbito esportivo da punição, mas que tipo tende... assim, suspensão de jogos, jogador, perda de enfim, pontos, né? Uma punição exatamente para o clube, vamos dizer assim, né? E aí o clube pune a torcedora com, né, suspensão da entrada em campo. Mas a ideologia ainda continua. Essa é a concepção que às vezes não acontece, essa mudança de paradigma, né, de pensamento. Exatamente. Existe um caso na Colômbia muito interessante que eu estava assistindo na televisão, que eles elaboraram uma cartilha assim, a respeito de futebol e combate aos preconceitos, não só ao racismo, mas todas as formas de preconceito. Coisa que o Brasil nessa Copa perdeu uma grande oportunidade de fazer, que é investir nas bases, investir nas escolas de esporte. Na Olimpíada parece que não vai acontecer absolutamente nada, eu vejo nas salas de aula vários esportistas, vários atletas que estão sendo desperdiçados, infelizmente, por uma política pública que não os atende. Mas na Colômbia eles fizeram uma cartilha, fizeram também uma pesquisa que mapearam todos os esportes, assim, quais são as características desses esportes, o que a população gosta, e aí faz o momento que o esporte nem sempre é agregação, né, e também é distensão, mas nesse momento é um momento que eles conseguiram ali de promover a educação através do esporte, e aí as questões dos indígenas, as questões dos negros, as questões da violência, que a Colômbia passa por uma guerra civil declarada nesse momento, e essas questões são jogadas nas escolas. É uma atitude assim, governamental extremamente interessante, que foge um pouco da judicialização somente dos conflitos, né, que eu estava comentando. A punição é necessária para o país acordar, mas somente a punição ela não resolve. Eu acho que essa educação é um caminho. Ela se perde no meio do caminho. Então, pegando o gancho do Samuel, eu acho que a gente não tem outra solução senão caminhar pela educação, né, Júnior? Exatamente. Caminhar pela educação. Plenamente. Vendo livros didáticos antigos, Samuel há de concordar, existem temas assim que realçam isso, né? Então, a questão da entrada do africano no Brasil. O índio tinha espírito livre, mas não existe ninguém com espírito escravo. Então, você foi escravizado, você não nasceu escravo, você não é escravo. Então, na verdade, nós vamos ter que mudar isso e, sem educação, tem que ser a prioridade número 1 do Brasil.
nesse tema também. Essa seria alguma das medidas aí que vocês já estão discutindo para que a gente faça uma campanha mundial e também no Brasil para que a gente mude esse conceito. A educação seria o caminho primordial, primeiramente, propriamente dito, né? Com certeza. Seria por aí. Seria, mas eu sempre penso assim num tripé, né? Pensando já na segunda questão que você colocou, Júnior, a respeito de o que fazer para uma sociedade se transformar. São um tripé que eu falo da política de reparação, a política do reconhecimento e aí também a política de ações afirmativas, que no meu entender é equivocada, porque só coloca a ação afirmativa com a questão de reserva de vagas, que é o mais polêmico, mas foi muito interessante porque os argumentos que você observa nas mídias, sociais, você observa a carga de preconceitos que as pessoas soltam, colocam lá, né? Mas, voltando, primeiro a questão do Estado e a sociedade, né? Medidas para ressarcimento dos grupos historicamente marginalizados do Brasil, que são, no caso, os descendentes de africanos, né? Essa questão das cotas é uma das perguntas que eu queria fazer para você, já que você está tocando nesse assunto, envolve a questão da educação, envolve também a questão de cotas para negros e universidades, é uma inclusão social, como é que é isso? Sim, é uma inclusão social porque a ação afirmativa cota não é só a inserção na universidade, é isso que é equivocado. É uma das políticas. Eu ia perguntar isso na sequência. Muito bom. Muito bom. Uma das políticas. A lei, por exemplo, existe uma lei... Isso resolve totalmente a situação. Tem uma lei que muito me interessa como educador, que é a 10.639 de 2003, promulgada pelo presidente Lula, que faz 10 anos que ela está, 11 anos que ela foi promulgada e, de fato, nas escolas públicas se torna o problema do professor negro que vai fazer o Semana de Consciência Negra, e não é nada disso. Aí o ressarcimento, pensar na justiça e equidade, e aí sim, porque vamos observar nas indústrias, olha os cargos de direção, eu não vou citar casos de indústria que eu sei por causa de nome, etc., mas os cargos de direção, onde estão os afrodescendentes? Onde estão nas universidades públicas? Eu estudei na USP, no meu tempo, que eu me formei em 2008, entrei lá em 2002, fizeram uma pesquisa, 1,8% dos alunos são negros. Isso que é história, que é um curso considerado de baixa procura. Na medicina, no direito e na engenharia, 0,9%. Saí da universidade, fui trabalhar 10 anos depois, 12 anos depois, quantidade de alunos negros na USP, 1%. Então, o que continua a mesma coisa. Então, sem uma política real de ação afirmativa de permanência desse aluno, também não é só o ingresso, mas a permanência na universidade, fica muito difícil a gente tentar equidade, porque fica uma equidade dizendo que nós somos todos iguais, mas para partilhar das riquezas, partilhar dos pensamentos, partilhar da cultura, partilhar da igualdade de fato, isso não é colocado. Porque eu pensei assim, num conceito do direito processual que veio do Aristóteles, que no livro da política que ele fala, tratar os iguais como iguais e os diferentes na medida das suas desigualdades. Não dá, mais uma vez, já que nós estamos falando de esporte, um chega numa corrida de 100 metros aos 50 e o outro está ao 0 e aí querem que cheguem os dois grupos no mesmo tempo na corrida de 100 metros. O que acontece no Brasil hoje, e sempre aconteceu, que essa população foi historicamente marginalizada e isso teve consequências sérias. Existe uma lacuna aqui, um espaço, um buraco enorme. Nesse período. E mudar isso leva tempo, não é isso? E leva tempo. Júnior, sabe quantos negros com ensino superior tinha na década de 1950, segundo o livro do professor Florestan Fernandes? Não imagino. 500. 500? 500. 1950, a maioria dos negros no Brasil na década de 50 era uma população de analfabetos. E aí a gente vai construir, como estamos do lado de um historiador, 50 anos para a história e nada, é quase a mesma coisa, né? Lógico que as coisas se transformam, né? Eu estou generalizando, eu estou uma forma mais informal, mas pensar que 500 negros que tinham ensino superior na década de 1950, foi até engraçado quando teve ação afirmativa pelo Instituto Rio Branco, foi a quantidade de candidatos
Em 2008, se eu não me engano, quando eu prestei a prova, para ganhar uma bolsa para concorrer ao concurso, eram 500 candidatos. Então eu falei, nossa, olha só como essas políticas de ação afirmativa, elas já estão surtindo efeito no longo prazo, e eu acho que promove na sociedade conviver, a elite brasileira conviver com os seus diferentes. Isso vai ajudar numa proposta de alteridade, numa proposta de reciprocidade, que todos os grupos sociais possam conviver e aprender mutuamente com suas culturas, com a sua forma de pensar. Isso é uma abertura para a universidade. Quando eu chego e debato, sou a favor de ações afirmativas por isso. Outra pessoa fala, não, eu não sou, por isso. Não significa que aquela pessoa seja racista, dependendo dos argumentos que ela utilize. Mas você está criando, dentro da universidade, um espaço mais democrático, mais plural, que ela, infelizmente, é um espaço elitista e branco, na minha forma de pensar. Neto, sua mensagem final para nós em relação a isso, que nós estamos chegando ao final do programa, Ação Nacional, por esse caminho mesmo? Júnior, eu concordo com o Samuel, você precisa dessa reflexão e das ações afirmativas, desse, vamos dizer, resgate histórico, né? Desse resgate, e acho que é um conjunto, é um processo, né? A educação faz parte disso, ela não é por si só, né, o único caminho, mas ela também ela é muito diversa, existe uma diversidade muito grande, o país é muito grande, mas a gente tem que continuar, né? O processo tem que continuar, para a gente não virar um país de políticas públicas que viram só simbolismos e cerimônias. Sim, né? Virar, mas concreto. Nós vamos ter que ser algo concreto e ações. E prioridades, né? Isso eu acho que é uma prioridade. Obrigado, Neto, pela sua participação. Obrigado, Samuel, pela sua participação aqui no Ação Nacional de hoje. Olha, gente, obrigado a você também que esteve conosco até esse momento aqui no Ação Nacional. Está aí a dica para a gente começar a refletir um pouco, que esse Ação Nacional hoje seja uma pontinha para a gente começar a refletir sobre esse não ao racismo, com certeza, no Brasil e no mundo todo. O Ação Nacional fica por aqui e volta na semana que vem com mais um tema para você. No Brasil é difícil, porque no Brasil somos todos mestiços. Se você discorda, então olhe pra trás. Olha a nossa história, os nossos ancestrais. O Brasil colonial não era igual a Portugal. A raiz do meu país era multirracial. Tinha índio, branco, amarelo, preto. Nascemos da mistura, então por que o preconceito? Barrigas cresceram, o tempo passou. Nasceram os brasileiros, cada um com a sua cor. Uns com a pele clara, outros mais escura, mas todos viemos da mesma mistura.